A gente fala agora da substância fosfoetanolamina, que teria ação contra o câncer. Nós já tratamos desse assunto aqui no Nesp Notícias com um dos pesquisadores da substância, o bauruense Marcos Vinícius de Almeida. Agora vamos discutir os aspectos jurídicos em relação ao acesso à fosfoetanolamina. O Ministério da Saúde se mostrou favorável a apoiar as pesquisas e agora, mais recentemente, o governador do estado de São Paulo afirmou que vai solicitar à Anvisa a liberação do uso para pacientes com câncer. Sobre essas questões, a gente conversa com um dos advogados que vem solicitando judicialmente o acesso dos pacientes ao medicamento. Recebemos Fábio Maia. Fábio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado. Fábio, eu queria que você começasse explicando. Hoje, as pessoas que tinham acesso a essa substância pela via judicial, elas estão sem a substância porque as liminares caíram, né? Foram derrubadas. Exatamente. Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, né, por uma ação que tramitava no Rio de Janeiro, estendeu os efeitos dessa decisão e as pessoas começaram a ter acesso ao medicamento, né? As pessoas que entraram em juízo aí, né, o Tribunal de Justiça começou a seguir essa orientação do Superior Tribunal de Justiça e as pessoas começaram a ter acesso ao medicamento. Mas houve uma decisão do órgão especial do TJ que suspendeu novamente essa possibilidade. Então, as liminares que antes eram base jurídica para que as pessoas buscassem esse medicamento junto à USP, perderam a validade. Então, pessoas que estavam apresentando bons resultados no tratamento, agora elas estão desamparadas. Exatamente. Nesse momento não é possível obter a fosfetanolamina pela via judicial. Pode-se entrar com ação ainda, mas, na verdade, nem as liminares estão sendo concedidas. Fábio, o que muda agora em relação a essa nova postura da Anvisa, especialmente do governo do estado de São Paulo, que agora decidiu assumir e investir nessa pesquisa? O governo vai pedir para a Anvisa o uso da substância em regime compassivo. Queria que você explicasse o que seria esse regime compassivo. Bom, o regime compassivo, na verdade, ele possibilita para as pessoas que estão num determinado grau de enfermidade e não encontram outra solução que possa lhe trazer algum tipo de benefício específico com relação àquela doença, é possível que essas pessoas recorram, inclusive a medicamentos fora do país, então importem medicamentos que ainda não têm aprovação pela Anvisa, né, que elas possam utilizar dessas substâncias porque a elas faz bem. Então, na verdade, acontece uma solicitação ao Ministério da Saúde, na figura da Anvisa, e a autorização para que essas pessoas possam utilizar esse composto. Mas isso vai acontecer dentro dessa pesquisa sob responsabilidade do governo do estado? Em que pé que está essa discussão? Na verdade, o governador Geraldo Alckmin, na última sexta-feira, emitiu um ofício para o Ministério da Saúde, né, pedindo justamente, né, a liberação do uso compassivo do composto e o início das pesquisas pela FURP em Américo Brasiliense. A Américo Brasiliense está a 15 quilômetros de onde mora o professor Gilberto, então o acompanhamento vai ser constante. A produção vai se iniciar, a ideia é que se comecem os testes com 1.000 pacientes, né? E, paralelamente a isso, as pessoas teriam que fazer a solicitação do uso compassivo diretamente à Anvisa, né? Então, o que nós, como advogados, esperamos, né? É muito provável que, num primeiro momento, embora tenha havido a solicitação na forma desse ofício pelo governador do estado, isso não vincule, não obriga de maneira nenhuma o Ministério da Saúde ou a Anvisa a acatar, né? Há o esforço, sim, está havendo uma atenção bastante grande por parte do Ministério da Saúde, mas é lógico que a gente tem o outro lado, e é esse outro lado, justamente, que não permitiu até esse momento que os avanços a respeito dos testes clínicos tenham sido relevantes. Então, a gente sabe que pode haver uma certa dificuldade no primeiro momento, mas a ideia é que as pessoas comecem a buscar esse uso compassivo e, sendo negado em alguma medida, já que é só uma solicitação por parte do governador do estado, que essas pessoas busquem o judiciário novamente. Estamos fazendo alguns estudos, inclusive, com a possibilidade de utilizarmos a esfera federal, né, já que essa suspensão das liminares aconteceu em sede estadual, né? Então, usarmos a esfera federal para que consigamos a autorização do uso compassivo, que é individual para cada paciente. Então, vocês estão trabalhando com essa possibilidade jurídica, essa brecha jurídica. Exatamente, porque, na verdade, o que acontece? Embora tenha acontecido toda essa discussão, todo esse debate em cima da questão da fosfetanolamina no âmbito executivo, né, junto ao Estado de São Paulo, na prática, as pessoas ainda não têm acesso à substância. Na prática, o laboratório da FURP em Américo Brasiliense vai começar uma produção e essa produção vai subsidiar o início dos testes clínicos. Ok? Então, quem precisa para agora.
Então, paralelamente a isso, nós estamos verificando a melhor alternativa jurídica. E do que depende para que essa substância se torne um medicamento de fato, regulamentado, acessível para todo mundo? Essa pesquisa demandaria muito tempo. O tempo que se vê é bastante longo. Então, o que nós temos acontecendo hoje também sob o aspecto jurídico? Existe uma ação civil pública, né, que foi distribuída pelo Dr. Daniel, que é defensor público da União, no estado do Rio de Janeiro, que pede justamente a aceleração. O ofício do governador Geraldo Alckmin também vem nesse sentido, de que se acelerem os testes clínicos, né, de que realmente haja um empenho muito maior aí, no cumprimento dessas etapas, para que isso se torne um medicamento o mais rápido possível, né? Mas esses testes, o material, né, existente para esses testes já é bastante amplo, né? O que a gente precisa é formalizar. Os pesquisadores, em momento algum, buscaram pular essas etapas, né? Nós somos, além de estarmos promovendo ações para os pacientes, nós somos advogados dos próprios pesquisadores já há 7 anos. Então, a gente vem acompanhando essa luta muito de perto. A intenção deles sempre foi cumprir com essas etapas, né? O tempo que a gente espera, mais ou menos aí, vem a ser de uns 5 anos, mais ou menos, para o cumprimento total de todas elas. 5 anos. Normalmente, ele demora mais, né? O que a gente espera é que a aceleração deixe isso limitado realmente a 5 anos. Fábio, para a gente concluir, interesses econômicos, interesses de outra natureza, eles inviabilizaram o avanço dessa pesquisa? Que a gente sabe que o retorno comercial de uma substância que potencialmente trataria, curaria o câncer seria muito grande. O que nós sentimos na prática, é evidente que isso não é declarado, né? Nós tivemos acesso a alguns órgãos. Algumas questões foram exigidas, e aí a gente tem, inclusive, a necessidade de que a patente seja transmitida a esse órgão, para que esse órgão comece a se aprofundar nos estudos necessários para classificação desse composto como medicamento. Então, muita coisa dificultou no meio do caminho, muita resistência, né? A gente tem declarações públicas de que existem diversos tipos de câncer. Os pesquisadores já cansaram de dizer que não importa a quantidade, né, e nem os tipos de câncer, a situação, o composto, na verdade, atua em nível celular, e aí a célula cancerígena ela tem uma natureza só. Então, algumas discussões técnicas permearam aí esses contatos com esses órgãos, e a gente sempre sentiu uma resistência muito grande. É fato que isso deve ter um fundo econômico bastante grande, né? Essa realmente é uma certeza, né? A gente tenta movimentar o judiciário e alertar o judiciário justamente para isso. Não sairia algo tranquilamente, algo dessa envergadura tão tranquilamente assim, numa indústria que movimenta trilhões no mundo, né? A fosfetanolamina, esse cálculo que tantas pessoas falam, de que cada comprimido tem um custo por volta de 10 centavos, esse cálculo, na verdade, nem foi feito pelos pesquisadores. Para eles, o custo é ainda menor, né? Na cabeça deles, o custo é ainda menor. São palavras do professor Gilberto. Então, alguém, na verdade, chegou à conclusão que custariam 10 centavos cada comprimido. No acompanhamento que nós temos aí das reuniões e das explanações dos pesquisadores, o que se tem é mais ou menos uns 2 meses de fase de ataque, com 3 comprimidos. Depois, 2 comprimidos, um tratamento que dura mais ou menos uns 8 meses. Quanto que se gasta? Não se gasta R$1.000 para poder fazer um tratamento completo, né? Então, é fato que para nós os interesses econômicos atrapalharam realmente o desenvolvimento dessa questão durante todos esses anos. Tá certo, Fábio. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias, esclarecendo essas questões. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!